Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Então, vamos agora falar um pouco sobre classificação biológica. E para começarmos este assunto, né, eu tenho que conversar com vocês, primeiramente, sobre os domínios e os reinos, né? Então, hoje nós vamos nos ater a essa parte, domínios e reinos, tá legal? Então vamos começar hoje aí o nosso trabalho, ok? Então vamos lá, classificação biológica, dando início então ao nosso trabalho de hoje, os domínios. Então nós temos aí os domínios, né? Domínio bactéria, domínio árquea e o domínio eucária, né? Então vamos aí agora dar uma olhadinha na tela. E aí nós vamos mostrar a vocês, né, a famosa filogenia, né, ou também a cladística, como que elas vão acabar surgindo depois de tanto tempo de estudo, como é que os animais, como é que os organismos, como é que os vegetais e até os micro-organismos, como é que eles são classificados, ok? Como é que eles são colocados num determinado grupo, o que os exclui e o que os inclui em determinado grupo. Tá legal? Então vamos lá. Para começar, então, ó, nós temos aí o primeiro grupo, que é o domínio bactéria, né? Então, o domínio bactéria, representando aí organismos procariontes, unicelulares, né? Depois nós vamos entrar nesses detalhes, mas lembrando que as bactérias estão neste grupo. Tá joia? O segundo domínio, né, é o domínio dos árqueas, né? Também são muito parecidos com as bactérias, são unicelulares, porém, tem um detalhe importante nesse grupo. Jorge, que detalhe é esse? O detalhe é o seguinte, o detalhe é que esses organismos, eles vivem em ambientes extremos, né? Em excesso de oxigênio, excesso de gás carbônico, excesso de nitrogênio, excesso do pH, excesso de... Então, o que acontece? Esses micro-organismos, né, são altamente adaptados, né, a ambientes extremos. Tá legal? Tá joia? Aqui nós temos ainda, né, o grupo dos protistas, que é o caso dos protozoários, tá legal? Então, aí nós temos aí incluídos a esses as algas douradas, as algas pardas, as algas vermelhas, né? Temos ainda diatomáceas, dinoflagelados, amebas e outros, tá legal? Tá joia? Então, olha lá que interessante. Aí, os protozoários, os animais e os fungos e as plantas, todos eles pertencem ao domínio eucária, ok? Tá joia? Então, beleza. Então, nós temos aí o grupo dos fungos, depois o grupo das plantas e depois o grupo dos animais. Lembrando que, então, os reinos são monera, protista, fungi, vegetal, também conhecido como metafita, e animal ou animália, como vocês já conheceram, também como metazoa. Beleza? Legal? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, né? Então, todos do domínio bactéria são procariontes, assim acontece também com o dos árquea, porém, a partir de protozoários, todos eles apresentam uma membrana que limita o material nuclear, separando-o do citoplasma, né? Então, todos os demais são eucariontes. Tá legal? E este nome dá ao nome ao grupo, ao domínio, né? Que é o domínio eucária. Tá joia? Vamos lá, vamos continuar então a nossa conversa sobre, né, grupos, sobre classificação biológica. Então, olha, células procariontes. Então, vamos estudar agora aquelas células que não apresentam a carioteca, ou seja, não existe uma membrana nuclear que separa o material nuclear do material citoplasmático. Então, vamos lá. Então, nós temos aí, né, as células procariontes, elas ocorrem em dois domínios, tá? Quais são esses domínios? O domínio dos árqueas
e o domínio dos bactérias. Então, aí, beleza, unicelulares, procariontes, né? Quimiosintetizantes, alguns aí com adaptações extremas, né? Vamos continuar, então. Como eles são, como que os procariontes são classificados? No que se baseia a classificação dos organismos, dos seres procariontes? Muito bem. Então, nós temos aí 3, né, estágios de classificação biológica. São eles as características visíveis, aquelas que eles podem, ao observar no microscópio, dá para se perceber muito bem, porém não é única, né? Nós temos ainda, além das características visíveis, né, nós ainda temos aí, né? Olha, só um minutinho que o slide deu uma travadinha aqui. Metabolismo, então, o metabolismo do organismo, né? Vou voltar aqui um pouquinho, por favor. Então, ó, nós temos o metabolismo sempre dividido em 2 momentos distintos, o catabolismo, que é a quebra das moléculas, e o anabolismo, que é a construção de novas moléculas a partir do material que existia no ambiente. Beleza? Temos também, né, o sequenciamento genético, que hoje é muito utilizado para finalizar a classificação de qualquer ser que é encontrado, né, em última instância, aí, o sequenciamento genético, ou seja, as bases nitrogenadas devidamente alinhadas, devidamente orientadas, são elas que vão, na verdade, né, os genes é que vão, na verdade, ajudar a finalizar o processo da classificação. Muito bom, tá legal. A reprodução. Então, quanto à reprodução? Então, nós temos a reprodução dos procariontes, né? Ela se dá por fissão binária. Então, eles se dividem geralmente em 2 células, né? E como que acontece também, né? A aquisição de novos genes. Então, a aquisição de novos genes pode ser de 3 formas diferentes, né? A primeira delas é quando 2 organismos diferentes se encontram, caso da conjugação. Temos também o caso da transdução, né? E temos o caso da transformação. Tá legal? Fiquem tranquilos que esses termos nós vamos utilizar depois, né? Com um pouquinho mais de propriedade. Tá joia? Beleza. Aí nós temos agora os protistas, né? Agora estamos falando do domínio eucária. Então, no slide anterior, domínio, né, árquea e domínio bactéria, os procariontes. Agora nós vamos falar dos eucariontes. Como que eles podem ser classificados? Em 3 grupos distintos, né? Então, aqueles que se aproximam do grupo vegetal, tais como, né, as euglenófitas, que são as euglenas, né, os dinoflagelados, que causam lá principalmente o fenômenos maravilhosos da natureza, algas douradas, né, diatomáceas, algas pardas, algas vermelhas e, por fim, as algas verdes. Tá legal? O segundo grupo, nós temos organismos que estão próximos do reino fungi, né, do grupo dos fungos, que vivem em espécies que vivem em ambiente terrestre e espécies que vivem em ambientes aquáticos. Beleza. E o terceiro e último grupo está mais próximo agora do grupo animal, né, do metazoa. Então, esse daí incluem, na verdade, né, os flagelados, os risópodos, os ciliados e os apicomplexas. Os risópodos também são muitas vezes conhecidos como sarcodíneos, tá? E os apicomplexas ainda são conhecidos, né, como esporozoários, tá joia? Beleza? Então, só para citar alguns nomes aí, do último grupo, né, do último grupo que é próximo ao animal, flagelados nós temos os tripanossomas, os risópodos nós temos as amebas, os ciliados nós temos o paramécio e o apicomplexa nós temos, na verdade, o plasmódio. Tá bom? Tá joia? Então é isso daí. Vamos agora para o grupo do reino fungi, também eucarionte, pertence ao domínio eucária, né? 5 filos no total,
que são, né, os quitridiomicetos, os zigomicetos, os glomerulomicetos, os ascomicetos e, por fim, os basidiomicetos. Beleza, muito bom. A reprodução se dá por meio de, agora que é interessante, olha, então nós temos reprodução por meio de esporos que germinam e formam hifas, tá legal? Essas hifas agora, elas podem sofrer reprodução assexuada e voltar a formar esporos. Ou elas podem se unir para formar uma nova estrutura que nós damos o nome de micélio. Os micologistas, né, que gostam de trabalhar com isso. Então, olha aí, ó, o micélio. O micélio pode evoluir, né, para o corpo de frutificação. Caso do cogumelo, é um exemplo muito simples, né? E o corpo de frutificação vai sofrer uma maturação e vai apresentar reprodução sexuada, liberando gametas que vão depois produzir esporos de novo. Beleza? Legal? Muito bom, tá joia. Então, olha lá que interessante, né? O reino vegetal. Então, mais um eucarionte aí, né? Vamos lá. O reino vegetal é muito tranquilo também de trabalhar, né? Que é o reino metafita. Então, nós temos plantas desprovidas de tecidos vasculares, ou seja, todo o material vai circular de célula para célula, e isso traz para o vegetal um tamanho diminuto, ele não consegue crescer muito, e a velocidade, né, da passagem de substâncias de uma célula para outra é uma velocidade muito pequena. Tá legal? Tá joia? Então, esse grupo aí, nós temos as briófitas. Tá legal? Organismos, né, representados pelas avencas e pelos musgos, que ficam muito próximos ao ambiente aquático, porque dependem dele principalmente para a reprodução. Depois nós vamos ver isso com mais tranquilidade, com mais calma, beleza? E nós temos também agora o reino vegetal, as plantas portadoras de tecidos vasculares, né? Então, agora eu tenho plantas que apresentam vascularização, tecidos vasculares. Ô, Jorge, mas como é que eu posso ver? Olha a nervura das folhas, né? As nervuras representam tecidos vasculares. Então, elas levam e transportam substâncias da raiz até as folhas e realizada a fotossíntese das folhas para o restante da planta. Beleza? Então, nós temos as plantas vasculares, dentre elas nós temos um grupo particular, né, que não apresenta nem pólen e nem sementes, tá bom? Esse grupo é o grupo das samambaias, tá joia? Eu falei avencas das briófitas, não são avencas, são hepáticas. Então, só fazendo um acerto aqui. Lá nas briófitas são musgos e hepáticas, tá? Nas pteridófitas são samambaias e avencas, tá joia? Beleza. E as plantas vasculares se dividem ainda, né, naquelas que têm as plantas com presença de pólen e sementes, tá legal? As plantas com sementes, né, são divididas em dois grandes grupos, né? Aquelas com ausência de flor e fruto e aquelas com presença de flor e fruto. A ausência de flor e fruto, nós temos sementes, então, desprotegidas, que são as gimnospermas, representadas principalmente pelos pinheiros e pelas araucárias, tá legal? E as plantas com sementes, ainda aquelas que apresentam, né, flores e frutos, tá legal? Lembrando que a flor, ela apresenta o aparelho, dentro dela apresenta o aparelho reprodutor de forma sexuada de uma planta, né? Então, nós temos as angiospermas. As angiospermas apresentam fruto que protege a semente, onde está, então, o embrião. Tá legal? Tá joia? Muito bom. Legal. Aqui nós temos agora o reino animal, o reino metazoa, também eucariontes, né? Vamos àqueles que não formam tecidos verdadeiros, né? Os poríferos são exemplos desses organismos, né? Todos aquáticos, de água doce ou marinhos, né?
e representam aí os parazoários, tá joia? E aqueles que formam tecidos verdadeiros, né? Dentre eles, nós temos aí os eumetazoários, né? São os metazoários verdadeiros, né? Aqueles que apresentam duas camadas germinativas, ou seja, a ectoderme e a endoderme, então eles são, né, diblásticos ou diplásticos, diploblásticos, né? Então, esses organismos são os quinidários, tá legal? Mas nós temos também aqueles que têm três camadas germinativas, então eles são triblásticos, eles têm, né, endoderme, ectoderme, e entre essas duas camadas germinativas, eles têm também a mesoderme, tá bom? E são protostômios. Por quê? Porque, na verdade, eles formam primeiramente a boca, lá no blastóporo, depois eles formam o ânus. Então, olha, aqui nós temos, né, os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, né, os anelídeos e os artrópodes. Tá legal? Tá joia? Aqui agora, por último, nós temos aqueles com três camadas germinativas, ectoderme, endoderme e mesoderme, triblásticos, porém deuterostômios, né? O blastóporo forma primeiramente o ânus e depois a boca, né? Esses nós temos dois grupos principais, os equinodermas e nós temos os cordados. Beleza, só para representar aí e exemplificar cada grupo, poríferos, as esponjas, né? Quinidários, corais, anêmonas, água-viva, caravelas, medusas, hidra, tá? Plateuminto, planária e tênias. Nemateuminto, o principal é a lombriga. Moluscos, aí nós temos moluscos sem concha, né? Nós temos aí a lesma, nós temos o polvo, aí nós temos moluscos com conchas, que são aí os mariscos, mexilhões, a lula com uma concha interna, que é a pena, né? Nós temos ainda os bivalves, os gastrópodes, né? Temos o caramujo, o caracol e assim por diante. Tá legal? Tá joia? Temos ainda os anelídeos, representados pelas sanguessugas, pelas minhocas e pelos poliquetas. Temos os artrópodes, representados pelos 5 grupos: os insetos, né? Os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes e os quilópodes, né? Insetos: besouro, formiga, abelha, mosquito, né? Crustáceo: caranguejo, siri, tatuzinho de jardim, lagosta, lagostim, camarão, né? Aracnídeos: escorpião, aranha, né? Diplópode, o piolho de cobra, e quilópode, as famosas lacraias. Tá legal? Agora, os últimos grupos. Então, nós temos aí os equinodermas representando, né, principalmente, representados pela estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, pepino do mar, bolacha da praia. Tá legal? Temos os cordados, que são representados desde os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá joia? Pessoal, espero ter ajudado e agora vocês respondam. Eu vou passar aqui para vocês verbalmente mesmo algumas perguntas, né? Então vamos lá. Primeira pergunta, coloque aí no teu caderno, né? Como pode ser feita a classificação biológica de um novo organismo? Beleza? Legal. Questão número 2. Questão número 2, né? Os procariontes são representados por dois grandes grupos. Quais são? Terceira pergunta, né? Quem são os protozoários mais próximos do grupo dos animais? Beleza, tá joia. Próxima questão. Olha lá que interessante para vocês responderem aí no seu caderno. Vão respondendo com clareza, com atenção, volta o slide, volta o vídeo, assista novamente, fique tranquilo, né? Qual a importância dos fungos para a natureza? Lembrando que eles são os famosos decompositores da matéria orgânica. Tá legal? Tá joia?
Olha a próxima, então. Quantos são os grupos vegetais? Cite um representante de cada grupo. Tá legal? E a última, comente sobre os grupos animais, desde os parazoários até os eumetazoários. Tá legal? Até os metazoários verdadeiros. Prontinho. Um abraço a todos. Muito obrigado pela sua atenção. E responda no seu caderno todas essas questões, que eu tenho certeza que você vai conseguir, pelo menos, destacar alguns pontos dessa aula que foi dada agora. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço para você e para toda a sua família. Até mais.